dia, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu sou a Day e este aqui é o Blog by Day. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Hoje é sábado de manhã, bem cedinho, não são nem 7 horas da manhã ainda, eu já tô aqui tricotando com vocês, porque eu quero muito mostrar a parte número 2 do nosso casaco, barra... É um suéter, essa peça aqui, ó, fechadinha na frente, nas costas, de mangas longas e golinha redonda. A gente começou essa peça no vídeo número 1, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, se você perdeu, tá bom? Clica, acessa, começa a tricotar lá e vem pra esse vídeo. A gente agora vai terminar as mangas e o acabamento final da peça, e lá no blog eu deixei tudo que você precisa pra tricotar ela com a gente. Medidas finais, extensão, amostra, crédito, lista de substituição de fios se na sua cidade não tem o Print Baby, tá bom? Tem também um botão pra você imprimir essa receita e guardar no seu caderninho, ou seja, tem tudo. Segue a gente lá no blog e nas outras redes sociais, e se você gosta do meu trabalho, eu fico muito agradecida se você clicar no joinha, compartilhar, comentar, mostrar ele pros seus amigos, isso ajuda muito o meu trabalho. Vamos pra videoaula, a gente se vê lá no final do vídeo. E bom dia, é isso. Então vamos lá, gente, a gente vai continuar a nossa peça e eu vou fazer agora a minha montagem nessa parte que tem esses tons diferentes. Eu vou escolher esse segundo tracinho verde para começar a montagem dos meus pontos. Isso aqui é um pulo de gato, tá, gente? Que é para deixar com que a minha peça fique com o desenho florido bem na base, para ficar frente e costas iguais. Aqui eu coloco o primeiro ponto e eu vou fazer pela montagem do polegar. Eu vou colocar 30 pontos na agulha. Então eu tô colocando aqui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. A minha dica é que você não aperte demais os pontos, coloca de forma bem natural, bem normal, para não dar diferença no início da sua peça. Terminando a nossa montagem, nós então temos agora 30 pontos na agulha e vamos começar a primeira carreira. A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta carreira, ela é toda igual. A gente vai começar fazendo uma barra 1 por 1 e seguir normalmente. Então, a gente vai tecer o primeiro ponto em tricô, desta forma, fio para trás, e o segundo ponto é em meia, um mosquitinho. Sai mosquitinho. Deixa eu tirar o mosquitinho aqui, gente, pronto. O segundo ponto é em meia. Fio para frente, tricô. Depois o fio vai para trás e meia. E eu sigo repetindo, gente, apenas isso. Um ponto em tricô. Fio para trás, um ponto em meia. Você vai repetindo um tricô, um meia, um tricô, um meia, até o final da sua carreira, que vai terminar com um tricô e um meia. Viu como calhou certinho? Terminada a primeira carreira, giramos o trabalho, vamos para a segunda, que é idêntica à primeira. Então, vamos repetir. Um tricô, fio para trás, um meia. Um tricô, fio para trás, um meia. Quando a gente terminar, esse aqui é o resultado da nossa barrinha. A gente fez uma barra simples, 1 por 1, da primeira à sexta carreira. Então, até aqui, perfeitinho. Agora, a gente vai fazer a primeira e a segunda carreira em ponto de malha, que é o ponto da nossa manga. Então, a sétima carreira, que é essa que a gente vai começar agora, todos os pontos são em meia, do primeiro até o último ponto da carreira. E aqui não tem nenhuma mudança, nenhuma diferença, absolutamente nada. A gente só vai tecer todos os pontos mesmo em meia, tá? Então, eu vou seguir tecendo a minha carreira normalmente. A oitava carreira, nós vamos tecer todos os pontos em tricô. Lembrando que quando a gente faz meia do direito avesso no tricô, nós estamos fazendo o ponto de malha. Então, aqui também não tem nenhum segredo. A gente terminou esses dois pontinhos, agora nós vamos para a carreira 9 e 10. A carreira 9, a gente vai colocar alguns aumentos. Nós vamos colocar 6 aumentos nessa carreira. E eu vou mostrar para você ela inteirinha para você tecer os aumentos comigo. A gente começa com pontos em meia e aqui eu vou colocar o meu primeiro aumento. Eu vou colocar a minha agulha da direita nesse ponto entre as carreiras. Eu devolvo ele para a agulha da esquerda e teço cruzado dessa forma. Quando a gente faz isso, a gente colocou um aumento. Vou repetir mais uma vez. A gente vai tecendo alguns pontos em meia. Aqui a gente vai colocar o segundo aumento,
Pegamos o ponto entre as carreiras, devolve para a agulha esquerda e tece ele cruzado, é pela perninha de trás que eu vou tecer ele, tá vendo? Quando eu conseguir colocar minha agulha, eu teço meia, normalmente ele vai ficar cruzadinho e esse foi o segundo aumento. Seguimos tecendo mais alguns pontos em meia, aqui eu vou colocar o terceiro aumento, ó, devolvi e teci cruzado. Este foi o nosso, vamos lá, esse foi o nosso terceiro aumento. Mais alguns pontinhos em meia. Aqui eu vou colocar outro aumento, pego, coloco na esquerda e teço cruzado em meia. Este foi o quarto aumento, mais alguns pontinhos em meia. Outro aumento, este aqui é o quinto aumento. Eu gosto de mostrar a carreira inteira porque tem pessoas que às vezes têm dúvida, tá, gente? Mas se você já tá craque no tricô, é só você seguir o vídeo e dar uma aceleradinha. Aqui eu vou colocar o meu último aumento. E agora eu tenho que ter 36 pontos na agulha, são pontos totais. Então a gente colocou esses 6 aumentos de uma vez para dar uma diferença da barra para a manga no nosso casaquinho. Agora, como não tem mais nada de diferente nessa carreira, eu vou finalizar ela para a gente ir para a 10ª carreira, que é essa aqui, onde nós vamos tecer todos os pontos em tricô. E aqui, gente, também não tem nenhuma diferença, basta tecer do primeiro até o último ponto e confira para mim nesse momento se você tem 36 pontos na carreira. Agora a gente vai fazer a carreira 11, 12, 13, 14, 15 e 16. São 6 carreiras em ponto de malha. Então não tem nada de diferente. A gente vai começar a 11ª aqui. A 11ª, ela é uma carreira toda em ponto meia. Só para ficar bem didático esse vídeo, eu vou acelerar, mas eu vou passar cada uma delas. Essa aqui seria a 12ª carreira, ela é toda em ponto tricô. Então, sempre que for o avesso, a gente tece em tricô. Essa aqui é a 13ª carreira, a gente vai tecer ela em ponto meia. Essa aqui é a 14ª carreira, toda em ponto tricô. Essa aqui é a 15ª carreira, toda em ponto meia novamente. Está acabando, viu? E agora a 16ª carreira, toda em ponto tricô. Só lembrando, nós fizemos 6 carreiras em ponto de malha. Agora vamos para a 17ª carreira e a gente vai colocar um aumento no começo e um no final da carreira para nossa manga ir aumentando. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá. A gente vai tecer o primeiro ponto em meia, normal. E logo depois dele a gente vai pegar esse ponto que está entre as carreirinhas, da mesma forma que eu fiz lá na minha barrinha. Eu pego o ponto, coloco na agulha da esquerda e eu vou tecer ele de forma cruzada. Então a agulha vai pegar a parte de trás, olha, do ponto. É um pouco difícil, mas depois você pega a prática. E a gente colocou um aumento. Agora eu sigo toda a minha carreira em meia até o último ponto. Estou chegando no último ponto da carreira, cheguei. Antes dele eu tenho que colocar o segundo aumento, então vamos lá de novo. Pega o ponto entre as carreiras, coloca na agulha da esquerda e tece ele de forma cruzada. Viu? Desta forma a gente colocou o segundo aumento, termina o último ponto em meia e terminamos a 17ª. A carreira de número 18, para a gente encerrar, nós vamos tecer todos os pontos em tricô. Ou seja, nós fizemos 8 carreiras, que são carreiras chaves na nossa manga, porque agora a gente vai precisar dessas 8 últimas carreiras para tecer toda a manga. Então, você vai repetir para mim a carreira de 11 a 18, mais 5 vezes, porque a gente precisa de um total de 6 aumentos. Então, a gente já fez o primeiro aqui juntos e você vai seguir até chegar no quinto para ter um total de 6 vezes e a sua manga vai crescer, ou seja, você vai tricotar até a carreira de número 58 e você vai ficar com 48 pontos na agulha. Aqui eu fui colocando marcadores para não me perder e cada vez que eu tecia da carreira 1 a 18 eu ia marcando, viu como eu fiz 6 vezes totais? Tô mostrando só para ficar bem claro para entender, tá? Então eu terminei a carreira 58, tenho 48 pontos na agulha e agora eu vou para a carreira de número 59.
Ela é uma carreira de arremate, eu vou arrematar em meia para facilitar a costura da manga. O arremate em meio já tenho gravado aqui no canal. Nós tecemos um meia, outro meia e passamos o anterior sobre ele. Então, a gente vai tecendo meia, passo o anterior sobre ele. Meia, passo o anterior sobre ele. Se você tem dúvida nesse tipo de arremate, assista a videoaula aqui no meu canal, porque você vai precisar arrematar sua peça, tá? Estou chegando no final da carreira 59, arrematando agora o último ponto. A gente vai ficar com um ponto na agulha. Gente, eu tô meio rouca, desculpa. E a gente vai puxar ele um pouquinho a mais, deixar aproximadamente 30, 40 centímetros de fio e travar. E a gente tem a manguinha finalizada, a gente precisa de mais uma, então você precisa tecer a outra igualzinho a gente fez a primeira. E agora, olha só que legal, nós temos as duas mangas finalizadas e o nosso corpo da peça lá no primeiro vídeo também está finalizado. Então agora a gente vai pegar tudo para costurar toda a nossa peça. A costura, gente, é uma parte muito importante no tricô, todo vídeo eu mostro, então eu vou mostrar aqui bem rapidinho porque eu acho importante. Eu começo a minha costura pelo ombro e eu utilizo os restos dos fios que eu deixo para fazer a própria costura. Eu vou aqui no primeiro pontinho de um lado e pegar do outro lado o primeiro pontinho também. Pontinho é de 2 em 2, tá, gente? Porque o ponto no tricô em meia, ele faz esse Vzinho. Tô mostrando aqui bem de pertinho para você ver que é só você ir contando de 2 em 2. 2 da costa, 2 da frente, que a sua costura vai ficar perfeitinha. Então, a gente vai pegando 2 pontos do que seria a costa, 2 pontos do ombro da frente. E a gente vai costurar até o final do nosso ombro. Então, aqui você não precisa se preocupar, tipo, daí até quanto que eu vou costurar? Você costura até o final dos pontos do ombro. Aqui, olha, eu vou mostrar o final da costura do ombro pra você. Esse fio, gente, pode deixar aqui que depois a gente arremata todas essas pontas de fio. Tenho aqui a cava das costas e a cava da frente da minha peça. A minha manga, ela vai entrar aqui, gente, nesse C, tá vendo? Nessa meia lua formando aqui. Eu vou marcar no olhômetro mesmo a metade da minha manga, só para eu saber que eu vou costurar a parte das costas com uma metade e a parte das frentes com outra metade. Como você pode ver, não tem exatamente o mesmo número de pontos, porque a manga ela fica um pouco menor que o corpo, para não ficar uma manga bufante. Então, o que eu vou fazer é costurar metade, metade. Aqui a gente vai costurar a metade das costas com a metade da manga, metade da frente com a metade da manga. E eu vou usar mais uma vez os fios da própria peça. Como a gente tem aproximadamente 23 pontos nessa metade da manga e 45 na metade da costa da nossa peça, a gente vai ter que pegar os pontos de forma uniforme. Eu posso, por exemplo, pegar 2 pontos aqui na parte da cava e na manga eu pego só um. E aí eu vou espalhando esses pontos de forma que eu sempre vá pegando e vou olhando para ver se a metade da minha manga fica na metade das minhas costas. Nossa, Dei, mas não tem uma medida? Não, gente, aqui é a hora que a gente vai tendo que espalhar, a gente faz uma continha. Eu geralmente conto os pontos e eu vejo que eu vou precisar de aproximadamente 2 pontos nas costas para um da manga. Mas isso fica a seu critério, o importante é que você faça essa diminuição, essa costura de forma bem uniforme, para não ficar repuxando a sua manga. Como eu marquei o meio da manga, eu sei que quando eu chego na metade da minha peça, eu tenho que ter costurado aproximadamente a metade da manga. E é assim que a gente garante que a nossa costura está ficando bem uniforme. Se você precisar, você pode fazer mais marcações ao longo da sua manga e isso ajuda muito, viu? Quem tem mais dificuldade de fazer a costura. Quando a gente costura as costas, a frente segue o mesmo sistema. A gente vai pegando 2 pontinhos da frente com pontinhos da manga e espalhando para ficar bem uniforme. Se algum fio ficar do lado de fora da sua peça, não tem problema, porque lá no final a gente vai arrematar as pontas. Então, eu tô chegando no final da costura da manga. Notem que a gente vai tendo que encaixar certinho de forma que eu consiga terminar, sem ficar aquele desencontro de pontas. E a nossa manga está costurada.
Esses fios aqui, gente, eu vou colocar aqui e empurrar lá pra dentro da nossa peça, porque todo o arremate é pelo avesso. E aqui ficou o lado do avesso, veja como fica a costura. A segunda parte a gente vai costurar, eu vou botar bastante fio na minha agulha, porque agora eu vou fazer do quadril, passando pela barriguinha da peça, até o sovaquinho e vai seguir pela manga até o punho. Então eu vou fazer uma costura de forma que eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou aqui dar um nozinho para segurar o fio e eu vou pegar 2 pontos de uma barrinha de um lado e 2 pontos da barrinha do outro lado. Eu vou aproximar para que você possa ver um pouquinho mais de pertinho, mas é uma costura básica no tricô, essa é a costura padrão. A gente pega 2 carreiras de um lado e 2 carreiras do outro lado e puxa o fio. Notem que agora eu vou desacelerar o vídeo para você ver. Eu pego de 2 em 2. Então eu vou pegar aqui, olha, do lado esquerdo, 2 pontinhos. E do lado direito eu preciso fazer a mesma coisa. E quando a gente for costurar essa lateral da peça, eu vou dizer, vamos com bastante calma, vai numa hora que você tá com bastante paciência, com bastante iluminação, porque é uma parte muito importante do nosso trabalho, não pode ficar desencontrado. Você não pode pegar 2 pontos e começar a pegar um ponto de um lado, senão a sua peça vai ficar torta, tá? E assim eu vou costurar, gente, essa grande reta até chegar lá no punho. E aqui eu vou terminar daquela mesma forma. 2 pontinhos de um lado e 2 pontinhos do outro lado. Não tem importância você estar costurando com fio de uma outra cor, porque quando a gente puxa, essa costura ela vai ficar mais invisível no nosso trabalho e a gente não vai conseguir ver. Então agora é a hora que a gente vai começar a arrematar as pontas dos fios e eu gosto de esconder eles dentro da costura do meu trabalho. Então aquele excesso de fio, aquele excesso de costura me ajuda a esconder aqui dentro todos os fios que eu utilizei para costura. Então eu faço um zigue-zague. O fio ele entra e desce, sobe e desce na costura da peça. Para nossa golinha, você pode fazer várias formas, vários acabamentos. Eu vou fazer de forma circular. Eu ainda tenho o fio do meu novelo com a mesma agulha que eu teci. Eu vou começar a pegar os pontos bem próximos do decote da minha peça. E eu vou contando de 2 em 2. Então eu conto 2 pontos, laço e puxo a laçada para cima. 2 pontos, coloco a agulha e puxo a laçada para cima. Eu vou mostrar com mais calma agora mesmo para vocês. Eu tô só mostrando para você entender que eu vou ter que pegar esses pontos todos da volta do meu pescoço. E isso aqui você pode fazer também nas agulhas retas, eu acho que eu já mostrei em outros vídeos. Mas aqui eu queria mostrar para vocês como eu faço de forma circular, porque é muito mais fácil, meu trabalho já vai ficar todo acabado depois. Então eu conto 2 pontos e laço. 2 pontinhos, olha, 2 tracinhos, coloco a agulha, laço e puxo a laçada para cima. 2 pontinhos, ó, coloco a agulha, laço e puxo a laçada para cima. Você pode usar agulha de crochê para fazer isso daqui, mas não é necessário, você utiliza a sua própria agulha de tricô. Quando a gente vai fazendo esse tipo de subir pontos, né, esse tipo de montagem, você vai perceber que vai ficar um pouco difícil fazer a curva com a sua agulha de tricô, porque ela é reta. Então, de vez em quando, você vai ter que puxar a sua agulha e como ela tem o cabo longo, ela é de 80 centímetros, você consegue depois ficar pescando só na parte de madeira da sua agulha. Por isso que é legal a sua agulha ter pelo menos 80 centímetros, menos que isso é muito difícil. E aí você segue subindo os pontos, fazendo as curvinhas. Eu terminei aqui a parte toda da frente do decote, tô chegando mais ou menos na altura do ombro, continuo puxando. Daí, quantos pontos você tá subindo? Gente, eu não vou contando, eu realmente vou de 2 em 2 e vou fazendo a volta de todo o decote da peça. Tem que ser uniforme, então você não pode pegar muitos pontos na frente e poucos pontos na costa. Você tem que realmente ir espalhando e é importante que você tenha a mão leve nesse momento
para não puxar e apertar muito esses pontos e não pegar um pouquinho ponto, sabe? Tem gente que às vezes faz uma golinha que fica muito apertada e depois não dá para passar na cabeça da criança, tá? Então eu mais uma vez estou ajustando as minhas agulhas. Tô acelerando o vídeo porque essa é uma hora que demora muito e eu gravei todo o passo a passo em tempo real para vocês, então o vídeo passava de 1 hora, por isso que eu tô passando ele um pouquinho mais rápido. Quando a gente termina, a gente chega naquela parte que a gente encontrou todos os pontos, olha, eu vejo se tá regular, se tá um tamanho que me agrada, se eu não preciso puxar mais pontos. Quando tá ok, eu vou dividir minha agulha no meio. Isso aqui é a técnica da agulha circular, então se você precisar, eu tenho uma videoaula só explicando isso aqui passo a passo. Eu agora vou tecer de forma circular e para isso eu vou precisar de um marcador para a gente contar 3 voltinhas na nossa peça. Eu vou utilizar esse marcador cadeado aqui, eu coloco ele na ponta que eu vou começar a tecer. Então agora eu vou fazer o laço mágico, que é uma técnica que eu já tenho gravado aqui no meu canal. E a gente vai ajustar as agulhas para, como eu falei, fazer 3 carreiras de barra 1 por 1. Então a gente vai tricotar juntando aqui o nosso círculo e vamos fazer um ponto em tricô, fio para trás, um ponto em meia. Esse começo a gente tem que ajustar bem esses pontinhos porque eles estão muito folgadinhos, mas como eu falei, é só a gente ter um pouquinho de calma. E eu sigo um tricô, um meia, um tricô, um meia. E eu vou tecendo a minha barrinha 1 por 1. Quando a gente chegar no final dessa primeira metade dos pontos, que está nessa primeira agulha, a gente vai ajustar novamente as agulhas. Eu empurro aqui, eu não vou tecer, e puxo a agulha que está com as pontas. E sigo tricotando a minha barrinha 1 por 1. E quando a gente terminar essa segunda metade dos pontos, a gente terminou a primeira volta. É assim que a gente conta o tricô nas agulhas circulares. Vocês sempre me perguntam, é por isso que eu queria mostrar para vocês. E aí quando eu termino, eu tenho que passar o marcador novamente para a agulha das pontas e agora eu vou para a segunda voltinha e repito tudo novamente. Um tricô, um meia, um tricô, um meia. Quando a gente tece de forma circular, não tem direito e avesso. As carreiras só são contadas do direito, então você não precisa se preocupar, não vou errar e fazer o ponto arroz sem querer. Não, só confere para mim se o seu ponto é um tricô, se o seu ponto é um meia e segue tricotando normalmente, repetindo um tricô e um meia, porque como eu falei, não temos avesso e direito. Aqui, gente, eu tenho certeza que pessoas mais iniciantes vão ter mais dificuldade porque a gente está tecendo de forma circular. Se você quiser, você pode tricotar a sua golinha nas agulhas retas. Você vai tecer a frente e depois as costas em barra 1 por 1. E quando você terminar, você arremata com o arremate que eu já mostrei para vocês. Nós tecemos um tricô, depois tecemos um meia, eu vou arrematar acompanhando os pontos. Então agora é um ponto tricô, eu teço tricô, passo anterior sobre ele. Agora é um meia, passo anterior sobre ele. Agora é um tricô, vamos lá, é um tricô, passo anterior sobre ele, agora é um meia, passo anterior sobre ele. Vou acelerar mais uma vez o vídeo para que não fique muito cansativo, mas eu vou fazendo o arremate de ponto sobre ponto, acompanhando a minha barra 1 por 1. Terminou, eu passo esse pontinho para outra agulha e sigo arrematando os pontos. A gente vai mais uma vez buscar ficar com apenas um pontinho na agulha, como se eu estivesse tricotando de forma reta, normal, tradicional, tá, gente? Eu já, inclusive, gravei para vocês o arremate que acompanha o ponto, se você precisar, tem aula no meu canal. É só digitar lá, arremate que acompanha o ponto, Blog by Day, que você vê a aula dele com mais calma e mais detalhes. Quando a gente chegar no último ponto, a gente vai puxar mais, cortar o fio e passar por dentro para travar. E agora a gente vai precisar fazer alguns ajustes na nossa golinha, porque quando ela é feita de forma circular, a gente fica com esse espaço aqui, que foi lá onde a gente começou a costura. Então, na minha agulha de tapeçaria, eu vou aproximar mais e melhorar a tensão desses pontos. Isso é opcional, você pode ou não fazer.
eu mostro pra vocês tudo que eu faço, então eu tô mostrando, olha, eu venho fazendo um zigue-zague, aproximando pra não ter esses buraquinhos aqui. Algumas pessoas não se incomodam com ele, eu não me incomodo muito não, só se ele é um pouco grande como esse aqui. Então eu dou uma olhadinha, nada mais me incomoda, então acabou. Agora a gente vai esconder todas as pontinhas na costura, como eu já mostrei pra vocês, e quando a gente termina, o nosso blusão, suéter está prontíssimo, gente. Perceba que a gente tem um tronco, esse corpo bem folgadinho para a criança não ficar apertada na barriga. As mangas são ligeiramente mais finas, que é para a criança poder puxar se ela for lavar a mão. Esse aqui é o modelo do blusão. Eu espero muito que você tenha gostado, que a sua peça tenha ficado linda e maravilhosa. Não esqueça de compartilhar comigo o resultado do seu trabalho. E nós terminamos a nossa peça. Espero muito que o seu casaco / suéter tenha ficado lindo e maravilhoso. Compartilhe o resultado do seu trabalho com a gente utilizando o hashtag BlogByDay lá no Instagram. Eu adoro ver o trabalho de vocês. Se você quiser continuar tricotando junto comigo outras peças para bebê, para crianças, para adultos, casacos, enfim, tem categoria de tudo isso disponível lá no blog. É só fazer uma visitinha e procurar lá a receita que você precisa, tá bom? Um beijo gigantesco, tenha uma semana incrível e até um próximo vídeo. Tchau!